Nos últimos 5 anos, o mundo enfrentou crises, conflitos e desastres naturais em uma escala quase sem precedentes. Ao ligar as notícias, somos bombardeados por manchetes que instigam a apreensão. Contudo, esse medo não se limita ao plano físico. Ele também permeia o espiritual, onde as reverberações dos eventos globais ecoam com intensidade, amplificando as emoções e sentimentos do cotidiano. Para entender o estado atual do mundo espiritual, é crucial reconhecer a influência do medo. Mais do que uma emoção, o medo é uma força espiritual que pode ser controlada, manipulada e utilizada. No âmbito espiritual, ele se disfarça como uma ferramenta, uma arma no arsenal do inimigo, usada para aprisionar almas, sufocar a fé e distorcer a percepção. O medo é uma tática frequentemente empregada por Satanás, especialmente diante dos desafios atuais do mundo. De fato, há cristãos entre nós cujas vidas estão sendo devastadas pelo medo. São indivíduos sitiados e abalados pelo seu peso, suportando um pesadelo constante e uma atmosfera opressiva que invade sua existência. No entanto, é possível. Este dilema transcende as fronteiras da fé. Não são apenas os cristãos que se veem enredados pelo medo, mas também os não crentes. Tais fenômenos não são meras coincidências, mas sim indicativos de um mundo saturado de medo. Alguns lutam para encontrar alívio no repouso, atormentados por pesadelos persistentes, frutos da influência do medo que os assombra noite após noite, roubando-lhes a paz que excede todo entendimento. Outros estão imersos em estresse e ansiedade, com suas mentes presas a eventos globais fora de seu controle, e se torna-se o refrão incessante em seus pensamentos, um mantra de incerteza e pavor. Em Timóteo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo nos assegura: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Esta passagem bíblica é uma poderosa afirmação de nosso direito inato espiritual e das ferramentas que nos foram dadas para enfrentar o medo. É essencial reconhecer que o medo não é proveniente de Deus. Contrariando a crença popular, o medo não é apenas uma emoção humana, é uma arma forjada nas fornalhas espirituais de Satanás. Nos tempos recentes, parece que um dilúvio de medo foi liberado sobre o mundo, inundando nossa realidade com uma presença cada vez mais opressiva. É um reflexo palpável do estado do mundo espiritual, onde o medo se infiltra e se expande. Existem sinais reveladores de um ataque espiritual, como descrito em Efésios 6, versículos 12 e 13. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, coloquem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, permanecer firmes. A guerra espiritual é uma realidade inegável, uma batalha inevitável que a Bíblia afirma claramente. Os crentes estão engajados em um conflito constante com forças invisíveis. Se você é um filho de Deus, saiba que Satanás e seus legionários conhecem seu nome e endereço. Há múltiplas passagens nas Escrituras que confirmam o conhecimento do diabo sobre os verdadeiros crentes. Ele sabia quem era Jó quando o Todo-Poderoso o mencionou. Até os espíritos malignos reconhecem a autoridade dos que seguem Cristo, como quando disseram aos 7 filhos de Seva: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? A batalha entre as forças do bem e do mal é uma realidade tangível, uma verdadeira guerra espiritual. Hoje,
Vamos explorar 5 sinais de um ataque espiritual, começando pelo medo. Em Timóteo 1, versículo 7, somos lembrados de que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. A Bíblia nos apresenta 2 perspectivas distintas sobre o medo. O primeiro é um temor reverencial aos crentes, uma honra sagrada para com Deus, como o princípio da sabedoria mencionado pelo salmista e rei Salomão. Este medo é sinônimo de honra e reverência ao Senhor. Por outro lado, o segundo tipo de medo é um espírito de covardia, que não provém de Deus. Os cristãos não são chamados à covardia diante da adversidade. Paulo encoraja Timóteo a resistir a esse espírito de medo, que se manifesta como um temor do desconhecido, uma hesitação diante dos desafios. A situação de Timóteo revela uma luta interna comum a muitos, o medo do incerto. Paulo, em sua sabedoria, não apenas identifica a fonte do medo, mas também oferece a solução divina, o poder, o amor e a mente sã dados por Deus para superar tal medo. Timóteo enfrentava o medo do futuro, um horizonte incerto sem a orientação de seu pai na fé. Paulo. Este contexto é crucial para compreender a carta que Paulo escreveu a Timóteo pouco antes de seu martírio por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Timóteo temia perder seu mentor, temia o cárcere e até mesmo uma sentença de morte, como a que Paulo enfrentava. Esses temores não eram infundados, mas Paulo, com palavras de verdade, assegurou a Timóteo que o medo que ele sentia não provinha de Deus e, portanto, deveria ser resistido. O espírito de medo, que não é do Senhor, deve ser encarado como um adversário. Muitos cristãos, assim como Timóteo, lutam contra o medo do amanhã, do desconhecido e da incerteza, ficando paralisados, incapazes de avançar ou encontrar repouso sob o peso do estresse e da pressão. A chave para lidar com esse medo é compreender o que Deus nos concedeu: o Espírito Santo, que é espírito de poder, amor e mente sã. Se estamos verdadeiramente cheios do Espírito Santo, temos à nossa disposição o poder para superar o medo e viver uma vida de coragem e propósito. Quando você experimenta o poder do Espírito Santo, é encorajado a permanecer firme na fé. Ao ser salvo, Deus lhe concedeu um espírito de coragem, não de medo, timidez ou covardia. O Espírito Santo não foi enviado para que nos isolássemos, vivendo uma vida confortável e protegida. Pelo contrário, ele é o espírito de poder que nos capacita a enfrentar os desafios da vida. Deus não nos isenta de todas as dificuldades, mas nos equipa para enfrentá-las e superá-las. Ele nos fortalece para encarar os desafios da vida. Sem o Espírito Santo, estaríamos sozinhos. Sou grato ao Senhor Jesus Cristo por ter morrido por mim e também ao Espírito Santo por habitar em mim. Ele é o Consolador, conforme João 14, versículo 15 e 18 nos diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, ele viria a nós. Ele se referiu ao Espírito Santo como o Consolador, uma presença eterna de apoio. A tentação é um tema recorrente nas Escrituras, e podemos aprender muito com a maneira como Jesus enfrentou as tentações de Satanás no deserto. Após um período de oração e jejum, Jesus, faminto, foi confrontado com a tentação de transformar pedras em pão. Resistindo, ele foi desafiado novamente, desta vez com a sugestão de se atirar de um penhasco, confiando que anjos o salvariam. Por fim, Satanás ofereceu a Jesus as riquezas do mundo, tentativa que também foi rejeitada. Vivemos em um mundo imperfeito,
onde as tentações são uma consequência natural. No entanto, as Escrituras nos mostram que Satanás tenta as pessoas diretamente na terra. Não existe um versículo bíblico que indique que Satanás e seus seguidores pararam de tentar os seres humanos. Acredita-se que existem dois tipos principais de tentações: aquelas que surgem de nosso próprio coração e aquelas que são influenciadas por forças externas. Em ambos os casos, o Espírito Santo está conosco, oferecendo-nos força e orientação para superar cada desafio. Viver em um mundo imperfeito nos expõe a tentações constantes, algumas originadas de nossos próprios desejos e outras influenciadas por forças espirituais malignas. Tanto Eva quanto Jesus enfrentaram essas tentações. Uma lição vital que aprendemos é a incansável persistência de Satanás. Ele nunca cessará em seus esforços para nos induzir ao pecado. A tentação de Jesus no deserto, detalhada em Lucas, não foi a última vez que o diabo o tentou. Ele o deixou até a próxima oportunidade é uma frase que ressoa profundamente, revelando que, mesmo após a vitória de Jesus, o maligno continuou à espreita, aguardando outra chance. A oração e o jejum, embora práticas espirituais poderosas, não são escudos impenetráveis contra as tentações. No entanto, a vitória de Jesus sobre a tentação nos mostra que podemos superar esses desafios com a palavra de Deus. A paralisia do sono é um fenômeno que muitos descrevem como uma experiência opressiva e sombria. Durante esses episódios, não é incomum que as pessoas vejam imagens perturbadoras ou sintam presenças malignas. Alguns relatam alucinações auditivas ou visuais que causam grande angústia. Essas experiências podem ser interpretadas como manifestações físicas de batalhas espirituais, reforçando a necessidade de uma fé fortalecida e da presença constante do Espírito Santo para nos guiar e proteger. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a paralisia do sono, muitos a interpretam como uma forma de ataque espiritual. Relatos de pessoas que conseguiram superar a paralisia do sono, invocando o nome de Jesus, reforçam essa visão. Nos Evangelhos, observamos que ataques demoníacos frequentemente resultam em manifestações físicas, sugerindo que sintomas semelhantes aos da paralisia do sono podem ter origens espirituais. Se você enfrenta a paralisia do sono, encorajo-o a se apegar às Escrituras que falam de Jesus, a entoar hinos de louvor e adoração, e a se fortalecer na palavra de Deus. Lembre-se desta verdade transformadora. Os espíritos malignos podem não temer a nós, mas tremem diante de Deus. Ao louvar o Senhor Jesus Cristo e mergulhar nas Escrituras, encontramos um refúgio seguro e uma arma poderosa contra as forças das trevas. Os ataques demoníacos, tão frequentemente relatados nas Escrituras, continuam a ser uma realidade em nossos dias. Não me deterei neste sinal, pois sua evidência é clara. Vozes sem fonte, passos sem presença, objetos que se movem sem explicação. Tais fenômenos apontam para a atuação de espíritos malignos. No entanto, há poder no louvor e na adoração a Jesus. Quando enfrentamos o sobrenatural maligno, é o nome de Jesus que traz libertação. Os espíritos malignos podem não temer a nós, mas tremem diante de Deus. Ao louvar Jesus, ao mergulhar na palavra que fala dele, encontramos a vitória. E quanto à condenação, Romanos nos assegura: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Esta é a promessa de liberdade que temos em Cristo, uma liberdade que transcende as cadeias do pecado e da morte, garantindo-nos uma vida guiada pelo Espírito. A condenação é um sentimento poderoso e persistente de culpa pelos pecados passados, e é uma das ferramentas mais eficazes que o adversário usa contra os fiéis.
Ele vasculha seus registros antigos e o confronta com pecados antigos, e se você não souber como lidar com essa culpa, ele a plantará em seu coração e tentará distanciá-lo de Deus. Há cristãos que são salvos, verdadeiramente salvos, mas que nunca experimentaram a paz da salvação. Eles vivem com o medo constante de que estão condenados ao inferno, uma luta diária para milhares de fiéis. Quando um cristão peca, ele pode começar a evitar Deus, sentindo-se indigno de orar e pedir perdão. Mas lembre-se, irmãos e irmãs, que mesmo no seu melhor dia, sua justiça é como trapos imundos. Conforme João nos ensina, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A condenação pode fazer você sentir que está destinado ao inferno, e o adversário continuará a sussurrar em seu coração, lembrando de seus erros e dizendo que Deus não está satisfeito com você, que você não pode superar seus erros e que está condenado ao inferno. Qualquer crente que viva essa experiência nunca será capaz de ter comunhão com o Espírito Santo. É essencial entender e aceitar o perdão de Deus para viver uma vida plena e em comunhão com Ele. A consciência culpada pode ser um obstáculo para viver uma vida santa. Se alguém acredita que Deus não pode mais perdoar, isso se torna um ataque espiritual contra a comunhão com Ele. No entanto, Deus não nos instrui a fugir ou nos esconder quando pecamos. Conforme João nos assegura, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante dos desafios e adversidades, como medo, tentações, paralisia do sono, ataques espirituais e sentimentos de condenação que tentam ofuscar a luz da nossa fé, é crucial lembrarmos da centralidade de Jesus em nossas vidas. Ele não apenas exemplifica o triunfo sobre tais provações, mas também nos oferece o caminho, a verdade e a vida, guiando-nos através das sombras para sua luz eterna. Em cada passo desafiador e em cada momento de dúvida, Jesus se revela não apenas como nosso Salvador, mas como nosso eterno companheiro, cuja presença dissipa a escuridão. Em nossa jornada, não caminhamos sozinhos. A promessa do Espírito Santo, o Consolador, nos garante uma força que nos capacita, um amor que nos envolve e uma mente sã para discernir e escolher o caminho da retidão. Quando as sombras da condenação tentarem nos envolver, que possamos nos voltar com todo o nosso ser para Jesus. Ele, que enfrentou o pior dos sofrimentos e venceu a morte, é a nossa fortaleza nas batalhas espirituais. Em Jesus, encontramos não apenas a vitória sobre esses ataques, mas também o caminho para uma vida plena de alegria e paz eterna. Não somos definidos pelos nossos medos, pelas tentações que enfrentamos, nem pelos ataques que sofremos, mas sim pela nossa filiação a Deus, abençoada e redimida pelo sacrifício de Jesus. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, faço-lhe um amoroso convite. Inicie uma nova vida com uma pequena atitude que pode transformar sua existência para sempre. Se desejar, comente abaixo: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima, que a fé ressoe em seu coração.